Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radica e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Marques. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto, graduando de Saúde Pública, aqui da Universidade de São Paulo, e esse é o podcast Memórias que Falam, o podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública, aqui da Universidade de São Paulo. E hoje nós temos uma convidada super especial, a professora Cleide Lavieri Martins. Bom dia, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, né? Nunca sabemos quando a pessoa está assistindo. É. Bem-vinda. A professora Cleide é do Departamento de Política e Gestão em Saúde, aqui da FSP USP. Nossa, travei um pouquinho hoje na FSP. E ela vai conversar com a gente sobre memórias aqui da FSP e um pouquinho de sua carreira. Professora, novamente, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E a gente queria saber um pouquinho da senhora. Quem é a professora Cleide? Conta pra gente um pouquinho da professora Cleide. Tá bom, contar um pouquinho. Eu acho que você... Então, eu estou no Departamento de Política e Gestão em Saúde já faz muitos anos, né? Eu diria que eu venho aqui para a faculdade todos os dias desde 1981, né? Como contratada como professora em 1985. Mas eu vou começar a minha história pela graduação, porque acho que ela tem muito a ver com depois meu trabalho aqui na faculdade. Eu sou formada em enfermagem pela Escola Paulista de Enfermagem, Unifesp, e na década de 70. Os cursos de graduação em enfermagem nessa época, eles tinham uma ênfase muito no hospital, no trabalho hospitalar. Então a gente fazia 3 anos de enfermagem e mais um ano que eram as habilitações. Tinha habilitação em enfermagem médico-cirúrgica, obstétrica e em saúde pública. E quando eu fui fazer faculdade de enfermagem, a minha opção pela enfermagem foi para trabalhar em saúde pública. Então, foram 3 anos com uma experiência de estágios na área hospitalar e tal, mas foi muito legal quando cheguei na habilitação em saúde pública, era o que eu queria. E depois de formada, vamos trabalhar. Onde que se empregava enfermeiras nessa época? Basicamente, era na Secretaria Estadual de Saúde. O município de São Paulo, num volume menor, mas a Secretaria Estadual para trabalhar em centros de saúde, que era esse o nome na época, e hoje a gente chama de Unidade Básica de Saúde. Então, vocês vão ver que eu, às vezes falo centro de saúde, às vezes falo Unidade Básica, porque tem essa memória, né? Só que quando eu me formei, dependia de concurso. Aí não tinha concurso e eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital. Trabalhei quase 2 anos na Santa Casa, que foi muito importante para a gente se desprender, para ganhar um pouco de fôlego no trabalho, para ter essa rotina do profissional. E naquela época todas as enfermeiras entravam já chefes, e ser recém-formada, 22 anos, assim, super inibida e tal, pronto, chefe de enfermagem. Foi muito bom. E trabalhar num hospital-escola no início da profissão se todo mundo pudesse passar por isso, seria muito legal. Aí o concurso chegou e eu fui trabalhar num centro de saúde na Zona Norte de São Paulo. Para vocês terem ideia como é que era essa época, nós éramos 2 enfermeiras para 13 centros de saúde. 13? 13. Aquela época a classificação, centro de saúde 1, 2, 3. Ok. E eu ficava no centro de saúde e tinha uma enfermeira que era a do distrito. Então, nessas 13 unidades, a gente acabava desenvolvendo muita atividade de treinamento, de organização do serviço, fazia pouca assistência, porque não tinha como, quase, né? Ok. E era uma época da implantação dos programas,
enfim, uma reforma administrativa da Secretaria da Saúde. Então, basicamente, o que o Centro de Saúde fazia? Mesmo o Centro de Saúde 1, que era o maior, né? A gente atendia tuberculose, hanseníase, esquistossomose, tinha um pouquinho de clínica geral, pediatria, puericultura e pré-natal. Claro que a sala de vacinação e as atividades de vigilância. Inclusive, os fiscais de vigilância sanitária ficavam na sede do centro de saúde. Então, eu fui trabalhar nestas atividades, e por isso que eu acho que a formação de quem vem enfermeira dessa época é muito forte na área de vigilância, porque era muito o que a gente fazia. Treinamento direto dando treinamento. E existia uma articulação entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Faculdade de Saúde Pública. Ok. Então, a Faculdade de Saúde Pública, nessa época, tinha o forte dela, o que chamavam-se assim de carro-chefe, era um curso que hoje a gente chama de especialização em saúde pública, naquela época não tinha esse nome, mas que a Secretaria Estadual de Saúde mandava enfermeiros, médicos, dentistas, vários profissionais para fazer o curso. Então, eu fiquei liberada do meu trabalho, com vencimentos, e um ano inteirinho aqui na faculdade, fazendo curso, manhã e tarde, período integral. Todo mundo que passou por esse curso fala de uma experiência fantástica, né? Sim. E isso foi em 1981. Era um curso chamado Curso de Saúde Pública para Graduados. Então, graduados em enfermagem, em odonto, em veterinária, em farmácia bioquímica, e assim... Tinha até engenheiro, se eu não me engano. Tinha todo... Não é? Não é nem pouco, são muitos engenheiros, né? Que eu acho que em outras situações você deve ter ouvido isso. Sim. Então, você tinha contato com todos esses profissionais que compõem o campo da saúde pública, né? Tinha os educadores também. Então, foi este ano. E terminado esse período, eu voltaria para o meu centro de saúde. Mas a Faculdade de Saúde Pública estava recebendo uma incumbência nova, que era ministrar a habilitação em enfermagem de saúde pública. Porque a Escola de Enfermagem da USP daria esta habilitação, até chegou a ministrar. Okay. Mas, com a reforma universitária e tal, se entendeu que tudo que era saúde pública seria aqui. Então, o curso foi transferido de lá para cá. E aí, as docentes de enfermagem precisavam de reforço. Por quê? Esse curso que eu falei que eu fiz, acho que nós éramos um grupo de 6 alunas enfermeiras. Tinham 2 do Peru, tinham umas que vieram da Fundação CESP, que eram de Amazonas, tinha 2 da Secretaria Estadual de Saúde, ou 3. Então, quer dizer, agora já tomou mais que 6, talvez. Mas, assim, era uma composição muito interessante também. Em todas as áreas era assim. Então, como o nosso trabalho era pouco de assistência também no centro de saúde, a formação e o enfoque do ensino da enfermagem dentro do curso de especialização era muito para formar aquela supervisora regional. Então, a gente tinha essa coisa, eu tenho que treinar, tenho que administrar, tenho que fazer a gestão da equipe de enfermagem. Eram pessoas que treinavam para treinar pessoas, para cuidar de pessoas, né? Uma capacitação. Então, e era muito assim, nessa ênfase de conhecer, não era o SUS, mas conhecer toda a dinâmica da Secretaria Estadual, toda essa máquina, a gente tinha que ter muita noção. O curso, só para falar um pouquinho dele, ele tinha toda uma parte que era comum a todos os profissionais, e depois, basicamente, no segundo semestre, se dividiam. Então, as alunas enfermeiras ficavam muito com as professoras enfermeiras e assim indo para as outras profissões. Então, essa era a experiência delas, e elas também davam aula no mestrado que já existia, né? Então, vindo a habilitação em enfermagem para cá, uma turma de 20 alunas, era necessário estágio. Então, essa habilitação tinha um semestre de aulas teóricas e um semestre de estágio, que a gente ficava 40 horas semanais no centro de saúde com as alunas. E a senhora lembra quais eram os centros de saúde? Tinha algum específico? O Centro de Saúde Paula Souza, o César em Araraquara, Cotia, Vargem Grande, que eram serviços que tinham ligação com a Faculdade de Saúde Pública, né? Então, a gente
eles falam assim, olha, terminou o curso, você não quer ficar comissionado aqui para acompanhar o estágio, para dar conta da habilitação? Porque precisava de alguém com essa prática de assistente de saúde. E aí eu vim para cá e fiquei 3 anos comissionada, tocando muito, junto com as outras professoras, é claro, essa habilitação. E a habilitação funcionou até meio da década de 90. Um pouquinho depois do SUS. Porque aí foi mudando o próprio curso de enfermagem, depois as habilitações foram extintas. Né? E como as habilitações foram extintas, a gente também parou. Mas daí eu aproveitei, nós continuamos um tempinho com o curso de especialização em enfermagem, com um convênio com a Prefeitura de São Paulo, né? Então a minha entrada aqui foi muito em função da enfermagem e mais forte na área não de mulher e criança, mas de tuberculose, hanseníase, vacinação, Então eu sempre tive um pé dentro de unidade básica de saúde. Porque você ficar um semestre inteiro acompanhando 8 horas por dia estágio. Com certeza. Né? Eu tenho saudades, porque a formação era muito boa e tal. É pesado, não é? 8 horas dentro de uma UBS, de um centro de saúde. Com um grupo de uns 5 alunos, muito bom. Muito bom, não, é verdade. Ensinar é interessante, essa troca, né? Você ensina e é ensinado com todas as situações que acabam ocorrendo. E com tudo isso que aconteceu no começo da sua carreira, professora, quem foi que a professora Cleide se tornou hoje? O que a Faculdade de Saúde Pública contribuiu, além, lógico, da formação dos cursos nos anos 80 e 90, mas como a Faculdade de Saúde Pública, como que a enfermagem contribuiu para a professora Cleide que ela é hoje? Eu acho que contribuiu total, porque, então, o que eu falei, se eu venho para cá todos os dias desde essa época, né, muito do que eu aprendi, do que eu desenvolvi, foi nas reuniões, nos corredores, nas aulas, depois podendo ser professora. Claro, fiz um mestrado em saúde pública, fiz doutorado em saúde pública, e você não vai nem quase que percebendo, você vai num crescente, assim. Tive uma experiência importante também com a Associação Paulista de Saúde Pública, na direção da associação, que foi sempre... É como se você estivesse num lugar que vai sempre te abrindo horizontes. Você vai entendendo, você vai crescendo, quando você percebe, você está aqui há 40 anos, né? Mas, sim, e mesmo na prática de ensino, sala de aula, eu acho que a faculdade permite isso, permitiu para mim. E acho que a enfermagem, dentro da saúde pública, tem uma força muito grande. Então, fica difícil imaginar serviço de saúde ou saúde pública sem ação da enfermeira. E eu tive essa oportunidade de estar trabalhando com esse grupo e depois, depois quando acabou as adaptações, essa especialização em enfermagem, com os outros profissionais também. Tanto que acabei dando aula. As minhas disciplinas de graduação giram em torno de fundamentos de saúde pública, um tempo grande para o curso de educação física da USP, para o curso de nutrição também um pouco, então fiquei um pouco caminhando por aí. Entendi. E a senhora acredita que a enfermagem é um par, talvez, bem interessante com a saúde pública? Porque a senhora falou agora que é difícil imaginar a medicina, né, o cuidado sem a enfermagem. A senhora falou difícil. Eu acho impossível imaginar o cuidado sem o corpo de enfermagem. São profissionais que trabalham com uma gana, com um profissionalismo assim, excepcional. E é um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante. Então eu não consigo nem imaginar sem, eu acho impossível. Como é esse casamento? Bom, eu acho meio perfeito, mas tudo bem. Perfeito no sentido da ideia de quanto que cabe, né? Não sei se perfeito quanto à execução. Mas só para falar dessa inserção, quero começar respondendo quando é que as enfermeiras entram, e vou falar no feminino, porque a maioria realmente era massacrante de enfermeiras. É importante. Em 1959, que nesse curso que a Faculdade de Saúde Pública tinha, que abriu a área de enfermagem. Então, acho que a gente teve, inclusive se mandavam enfermeiras daqui estudar fora do Brasil para conseguir ter esta ideia de
especializar em saúde pública, né? E aí, quando abriu aqui na faculdade, foi uma oportunidade muito, muito grande de formação, e se formaram muitas enfermeiras e muito boas enfermeiras. Então, sei lá, só para lembrar os nomes, a professora Silvana Teixeira, Odete Barros, Ernestine Bastian, que eu não conheci, só ouvi falar, mas a Nilce Pivadano, que foi minha orientadora, foi muito importante para essa continuidade, sustentação do que era ser enfermagem na saúde pública, sabe? Teve que se construir isso. E na Secretaria Estadual de Saúde, quando eu fui trabalhar, só para voltar um pouquinho, a gente tinha, em São Paulo, isso mais do que nos outros lugares, as educadoras sanitárias. Então, quando eu cheguei no Centro de Saúde para trabalhar, fizemos uma parceria muito grande com as últimas educadoras que tinham. E houve, nesse período que eu vivi, a construção da enfermagem no serviço de saúde estadual. E depois no municipal, que também acaba bebendo muito do estadual, né? Então isso foi muito importante, porque para toda a estrutura, e eu tive o prazer de, primeira campanha de pólio nacional, de participar da organização. E porque no Centro de Saúde, além das educadoras, tinha os médicos sanitaristas, então a gente fazia um trio profissional muito importante. Então a gente, na Zona Norte, nós montamos 500 postos de vacinação, para dar conta da... Era em igreja, era em bar, era em botequinho, era onde dava, né? A gente fez isso. E foi para mim, assim, sabe uma coisa de uma realização muito grande, você vê, né? Deve ser lindo. Foi muito importante, foi muito importante. Nós somos um país campanhista, né? Principalmente quando a gente fala de vacina. E essas campanhas diminuíram muito. Assim como existiu, a senhora falou que existiam as educadoras sanitárias e hoje não existe mais. Fazem falta nas educadoras sanitárias essas grandes campanhas? Não sei te dizer agora, porque eu acho que fariam naquela época, mas porque também elas eram em números muito maior, né? E conheciam a comunidade de alguma forma, conheciam as escolas da região, né? Tinham contato com as educadoras que trabalhavam nas escolas. As escolas são muito importantes no momento da campanha, tinha muita posto de vacinação em escola. Hoje se ampliou muito o número e os tipos de profissional que trabalham em saúde pública, quer dizer, você tem pessoas especializadas em comunicação, que vêm para a saúde pública, coisa que a gente não tinha naquela época. Existem pessoas especializadas em educação que tratam da saúde pública, né? Então, é um outro momento, é um outro tipo de composição de recurso, né? E ampliou muito o que se estuda na saúde pública. Quer dizer, por que eu falei o que eu fazia no centro de saúde? Eram aqueles programas. Hoje, imagina, ampliou demais o que faz uma unidade básica de saúde, né? É uma construção, né? A saúde pública foi sendo construída desde o século passado, retrasado, assim como as pessoas, né? A gente vamos construindo de acordo com a sociedade em que nós vivemos. A senhora comentou um pouco antes da entrevista, que a senhora deu muito tempo aula para o curso de educação física. Conta pra gente um pouquinho como é da saúde pública para a educação física. Bom, primeiro, é muito legal da educação física, mas também o que acontece, viver esse tempo todo traz essa você permite você vai vivendo e depois você para pensar, fala, olha, abrir para outros profissionais não é uma coisa tão antiga. Então, as graduações, eu imagino que, quando eu comecei na educação física, em 1997, por aí, poucas graduações de educação física falavam em saúde pública. A gente chegava para dar aula, os alunos olhavam e falavam assim, vou fazer um pouquinho. Eu nunca pensei em estudar esse assunto. Qual era a expectativa? Nenhuma, porque eu não sei por que eu estou tendo essa aula. Né? E é interessante, porque a gente chegava com um discurso assim, olha, saúde não é doença, mas eles falavam, mas doença não é meu problema, eu não estou aqui, eu estou trabalhando com qualidade de vida, é isso que é a expectativa da educação física. Hoje eles já chegam e falam, não é idoso, doença, hipertenso, obeso, porque foi mudando, bom, o próprio perfil epidemiológico foi mudando nesse tempo, né? Então eles já chegam achando que vão ter um lugar na saúde pública. E em 97, não, a gente tinha que explicar que talvez tivesse, né?
E é um perfil de aluno muito diferente do perfil de aluno dos profissionais de saúde mais específicos e tradicionais. Eles são profissionais de saúde também, mas ir para lá, no prédio da Educação Física da Aula, também é muito legal, porque é outra dinâmica. Você imagine salas de aulas e salas assim que tem... No intervalo, eles vão fazer o quê? Jogar vôlei, jogar futebol, dançar, vem para a sala de aula, assim, recém-saídos do treino, e tem uma certa alegria na sala, né? A endorfina, talvez. Mas, assim, e é um profissional muito importante. Então, com o tempo, a gente foi vendo o quanto se transformou isso, a importância da saúde pública para a educação física e da educação física na saúde pública, né? Então, eu pude acompanhar isso. Mas eles têm aula no primeiro ano, e acho que é bom, porque logo no começo a gente já fala sobre isso, e alguns captam e se interessam bastante. Tanto que na pós-graduação daqui tem muito profissional de educação física, né? Muito. As eletivas também, nós encontramos diversos alunos. Então, eles vêm, porque têm interesse. Eu participo dessa história, espero que alguns eu tenha... Eu, junto com o professor Paulo Frazão, que nos últimos anos ficou comigo na educação física, tenha conseguido estimular alguém. Com certeza. A gente pega, quando a gente fala de saúde, a gente falou de comunicação, agora, só aqui nesse podcast, a gente falou de educação física, a gente falou de exercícios, né? Então a saúde, ela é plural. A saúde pública, ela é plural. A gente fala de ambiente, a gente fala da pessoa, a gente fala de animais. Esse conceito, então, de saúde única vem crescendo no mundo. Essa construção é muito importante. E nisso, eu queria entrar um pouquinho com a senhora, voltar à atenção básica, que eu vejo que a atenção primária. A senhora... Pode falar básica, né? Cada hora a gente fala de um jeito, são tudo bem. São tantas nomenclaturas, né? É como a UBS, a gente acaba esquecendo, realmente, às vezes, algumas nomenclaturas, mas a atenção básica, a atenção primária. Por que ela é tão importante quando a gente discute saúde? Eu acho difícil discutir saúde sem pensar em atenção básica ou primária. Porque o que significa porta de entrada, né? Porque o que a gente sabe que a atenção primária se propõe a ser a porta de entrada. Mas é uma porta de entrada para quê? Por uma coordenação de um cuidado. Se não for pensar a atenção primária, tem vários requisitos, mas esse eu acho bem importante, né? Não é só abrir a porta para sair para outro lugar. É abrir a porta para esse cuidado, né? Então, eu acho importante. E se a atenção primária está mais perto das pessoas, está mais perto do cotidiano, está mais perto da vida, está mais possível de ser um cuidado bom para aquele território. E isso implica obrigatoriamente o território participar dessa atenção que vai ser construída com ele. Agora, as dificuldades são grandes. Então, quando eu falo lá do centro de saúde, imagina a dimensão do trabalho que tinha naquela época e a dimensão da atenção agora é muito, muito maior, né? E para fazer essa coordenação do cuidado, muitas questões aparecem, quer dizer, que resolutividade, quanto que a gente consegue resolver aqui mesmo, quantas pessoas confiam e têm a atenção básica como lugar de porta de entrada mesmo, e vou para lá e espero entrar e ser cuidado, né? Mas assim, eu acho que é fundamental, senão como é que você trabalha com os territórios? Sim. Nós vamos fazer como antigamente, que era assim, o Ministério da Saúde desenvolvia uma regra e se aplicava igualmente em todos os lugares. Hoje você tem os programas, tem referências que são fundamentais, né? Mas você tem que olhar para o seu território e olhar para com essa referência técnica que você tem, né? Sim. Então, eu acho muito difícil trabalhar em saúde pública sem atenção básica. Com certeza, eu concordo com a senhora. Continuando o assunto, a senhora falou de território. Essa interessante da atenção básica é que ela realmente, foi o que a senhora falou, ela recebe, por exemplo, uma portaria, alguma diretriz de hierarquias maiores e tenta da melhor maneira aplicar para aquele território, porque territórios são diferentes. Nós temos uma UBS que atende na Zona Sul de uma maneira, talvez, aquele usuário, e uma UBS na Zona Norte que atende de outra maneira que um outro usuário. Essa diferença, essa
esse cuidado equitativo, ele é igualitário, né? O SUS ele vai ser igual para todo mundo pela portaria, mas ele se torna um pouquinho equitativo pelas diferenças de cuidados de território. Qual é a importância desse cuidado, dessa diferença de território dentro da atenção primária? Bom, eu acho que ela é feita para considerar essa diferença. Porque é interessante comparar outra vez lá com o meu começo. Era assim, se chegava uma pessoa no centro de saúde e falava assim, eu queria tal coisa, eu estou com tal necessidade, você falava, aqui não, que aqui é tuberculose, cancerígena, sabe? E hoje você não tem essa, não deveria ter essa coisa, você fala assim, aqui não, olha, sinto muito. Como? Aquilo, né? Porque você, é aquela coisa de qual é a necessidade que aquele... E acho que é possível fazer essas diferenças, mas não é fácil. E não é fácil porque é complexo o problema, porque tem que ter todo um preparo, toda uma formação da equipe. É muito complexa a formação da equipe de atenção básica. Eu acho que é das formações mais complexas que você pode ter, é ser capaz de estar na atenção básica. Porque é lidar com aquilo que existe realmente. Não é o super se especializar numa coisa. Você vai se especializar justamente em compreender essas necessidades e dar alguma resposta. Desde que ela, e cuidar dela, e acompanhá-la longitudinalmente. É uma tarefa muito maior. E ela ainda é muito, diria, tem muitas fragilidades, né? Vou comentar um outro projeto que eu estou envolvida agora, que tem a ver muito com o território, que ele nasce por uma necessidade que a pandemia trouxe. As escolas tiveram, na pandemia, imagina, muita dificuldade de trabalhar, e aquele começo da pandemia, que era compreender. Então, nós somos aqui, como Faculdade de Saúde Pública, procurados pela Faculdade de Educação da USP. Falando, olha, a gente tem um núcleo que congrega diretores, coordenadores de escola, e eles estão com uma necessidade que é discutir esse assunto. Então, chamamos a Faculdade de Saúde Pública. Aí eu falei, mas tem alguns aspectos que são muito próprios da enfermagem, que eu não tenho mais nenhum domínio, toda a questão do cuidado, então põe máscara, tira máscara e o álcool. Então tá bom, chamamos a enfermagem. E começamos a perceber que dali podia sair alguma conversa interessante juntando a educação com a saúde. Fizemos alguns podcasts, algumas lives, não podcast, fizemos algumas lives, mas aí a USP fez um edital para inovação no ensino. Então, a gente propôs uma disciplina de graduação optativa, aberta a unidades da USP, para discutir educação, saúde, e percebendo que a assistência social é importante, educação, saúde e assistência social, como redes complementares da proteção social básica. Essa disciplina acontece até fisicamente aqui na faculdade, mas ela é interunidades e, inclusive, interuniversidade, porque todo o curso de serviço social se agregou, e justamente para trabalhar o território a partir também do quê? Do CRAS, da UBS e da escola. Então, a gente tem um esforço grande de receber alunos, inclusive profissionais também vêm para a disciplina, desses 3 serviços, porque essa articulação no território desses serviços também é muito pequena. Então, a disciplina está propiciando essa conversa para a gente olhar melhor para o território, né? Certo. Que bacana, professora. Essa é bem legal, essa proposta. Essa comunicação entre territórios é muito importante, porque eles são, como nós já falamos, são bem diferentes. Eu sei que a senhora fala também um pouquinho sobre o território rural. Então, isso é uma coisa bem interessante. Você imagina que eu sempre vivia meio que no centro de São Paulo, né? Aí, a professora Helene, junto com o pessoal da Fiocruz, Márcia Fausto, coordenando geral, fez um projeto que era atenção primária à saúde em municípios rurais e remotos. E aí eu fui lá para o interior do interior, no município rural e remoto, e aí esse grupo tem várias publicações, né? Mas primeiro impacto que você tem, bom, fora assim, distância e tal, mas assim, o que é essa atenção primária nesses municípios rurais e remotos? Primeiro, fica muito mais concreto para a gente o que significa capilaridade. Porque, quando você falou da importância da atenção primária, a questão da capilaridade, eu não usei esse nome, mas falei disso, né? Tem que atender, né? Esses municípios rurais são remotos, então eles têm populações, assim,
inferior a 10 mil, mais ou menos, densidade demográfica muito baixa. E o que eles têm de saúde? A unidade básica de saúde. Quer dizer, é o serviço daquele município inteiro. Então, mas todos esses municípios têm unidade básica de saúde. Não tem um que não tenha. Então, são maiores, melhores, piores, tal, mas tem unidade básica. Então, isto, quando você está lá no município, conversando com usuários ou com a gente comunitária, eles falam, nossa, que maravilha tem, porque há um tempo atrás não tinha. Quando você conversa com agentes comunitários, por exemplo, mais antigos da região, fala assim, a gente agora tem. Agora, tem também muitas dificuldades, né? E a Covid trouxe uma visibilidade para as fortalezas e fragilidades da atenção nesses municípios. Então, as distâncias, a questão do transporte é muito importante nesses municípios, porque você tem que levar, como é que você faz, um paciente que tem que fazer hemodiálise, não vai ser lá no município remoto, mas ele tem que fazer toda semana. Então, para onde ele vai? Normalmente é para um centro muito distante. E a condição das estradas, às vezes o transporte é por rio, aí depende da baixa do rio, da alta do rio, e dentro desses municípios rurais remotos, tem a sede do município, mas tem também o que eles chamam de interior, quer dizer, tem o pessoal que está mais distante ainda. E toda a referência é essa unidade básica. Então, para a Covid, por exemplo, quer dizer, cada município fez um arranjo diferente, são bem diversificados, muito interessantes, mas dá visibilidade porque a importância da referência e do acesso a essa referência de uma forma mais ágil, contínua, a relação de consórcios intermunicipais é importante, a relação interfederativa bate muito também no momento da pandemia, isso ficou bem visível. Ao mesmo tempo, a unidade básica tem uma questão de conseguir fazer vigilância da Covid, de montar barreira sanitária, às vezes conseguiram ter alguns leitos, outras não têm leitos, é muito variada a dinâmica e a composição, né? E aí a enfermagem é muito forte, né? Porque quase sempre são estratégia de saúde da família, tem pouquíssimos outros profissionais, o Mais Médicos colaborou muito em relação a esses municípios, né? Porque senão teria muita dificuldade de ter médicos, né? E a gente já encontra enfermeiras que nasceram naquela região, saíram para estudar e voltam e moram lá. Sim. Então isso é uma coisa que é muito, muito boa, porque dá também uma continuidade, né? Então eu acho que sabe, se materializa a capilaridade. E as dificuldades de referência que são para nós aqui também nos grandes centros, lá também, que eles montam casas de apoio em outro município para que, por exemplo, esse paciente de hemodiálise fique lá. Sim. Né? Pagam essa estadia, eles cuidam dessa estadia. Alugam casa, Sim. Às vezes é uma casa que pertence ao município de origem, com um funcionário do município de origem trabalhando lá. A gente vê muito isso em hospitais que cuidam de pacientes oncológicos, né, essas casas de apoio. Mas, professora, falando dessa capilaridade do SUS, do atendimento, às vezes, por exemplo, nós temos uma pessoa que gesta, que precisa de um atendimento específico e esse atendimento não tem na UBS do local que ela está situada. E ela tem que ser transferida até mesmo para um outro município ou outro estado. Qual foi a situação que a senhora viu quando a senhora trabalhava nesse espaço? Bom, é que eu fui lá na pesquisa, né? Bom, primeira coisa interessante é que a gente aqui trabalha muito com a ideia, não, vamos agendar uma consulta. Né? No pré-natal, esses lugares têm assim, nós chegamos como meio... o dia da gestante é quinta-feira. Ele falou, mas por que não pode vir qualquer dia, já que o médico vai atender, é o mesmo médico que atende, é a mesma enfermeira que atende? Por que acontece? A dificuldade de transporte é uma palavra-chave nesse mês. A dificuldade de transporte para ela sair você está lá no interior do município para vir, agendar, de repente naquele dia não é possível o transporte. Então, e quando ela vem para a sede, ela já vem para a consulta médica, para ir ao banco, para ir com algum outro serviço. Então, é mais fácil ela saber que quinta-feira é o dia
da gestante. Então, começa por aí uma diferença, né? Mas, então, em termos do pré-natal, se precisar alguma coisa mais complexa, eles trabalham muito com transportar para um município que tenha mais capacidade. Se, na hora do parto, começa a ficar uma coisa complicada. Alguns lugares têm sala de parto e alguns lugares precisavam o transporte durante o trabalho de parto. E isso era uma coisa, há tempos atrás, segundo os relatos que a gente pegou, bastante difícil. Eu entrevistei uma pessoa que foi motorista de ambulância. Ele falou, eu levava 3 horas para fazer o percurso com a mulher em trabalho de parto. Agora, muitos partos acontecem aqui, os partos normais acontecem aqui, mas a estrada melhorou um pouco. Então eu consigo fazer um percurso em 1 hora e pouco. Isso é ótimo. É ótimo e é desesperador também. Porque, não deveria ser. Mas melhorou bem. Melhorou de 3 para 1 hora e meia. A gente tem que olhar com essa referência. Então, mas assim, o pré-natal é uma das coisas que a atenção básica dá conta bem, né? Mas, e às vezes eles trabalham muito com mutirões, assim, todo o ultrassom vai ser feito nesse, né, todos os exames de imagem, né? Trabalham também, tem municípios que tem só coleta para exames laboratoriais, tem outros que não, que já tem um serviço de apoio diagnóstico, então é muito variado, isso dá muita diferença na assistência. O agente comunitário, na identificação começou a gravidez, do vir para a unidade, também ele tem um papel importante, né? A gente viu que saúde é até estrada, né? Até locomoção, deslocamento. Sim. Saúde é tudo, e não é só a ausência de doença ou a doença. Saúde envolve muito mais coisas, né, professora? A gente está caminhando para o nosso final do nosso podcast e a gente queria saber da senhora o que memória significa para você. Qual é um conceito de memória para a senhora? Ai, gente, eu acho que memória é vida, porque eu não consigo imaginar o sofrimento de uma pessoa que perde a memória. Quer dizer, talvez ela não sofra. Você ver uma pessoa quando está sem memória é terrível. Eu acho que para mim memória é vida, porque é a minha vida, é a minha trajetória, é o que eu lembro, é o que me marcou. E eu acho que institucionalmente também, quer dizer, que memória que tem esta escola. Acho muito importante essa série de podcasts que vocês estão fazendo, porque para mim é muito isso de ser eu. Sim, são pessoas que constroem essa comunidade que nós vivemos, né? Esse mundo que nós vivemos, e sem essas memórias, quando elas se apagam, a gente corre um risco, talvez, brutal. Esvaziamento muito grande, né? É verdade. E é o que valoriza a construção que cada um consegue fazer e gostou de ter feito na vida, né? Com certeza. Professora, se alguém quiser entrar em contato com a senhora, tem algum e-mail, alguma maneira, alguma coisa que a senhora queira deixar? O e-mail é bem fácil, é Cleide. @usp.br. Isso foi facinho. A gente tem mania de comparar NUSP aqui, o número USP de quem entra, quem sai. Não vou perguntar o número USP da senhora. É 85 mil e alguma coisa. Olha, o meu marido também tem um número de USP mais antigo, ele brinca comigo que ele tem mais regalias pelo número USP dele ser mais antigo. E eu queria saber agora, a senhora tem uma mensagem final para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando? Eu acho que a gente tem que lutar por uma atenção primária resolutiva, capaz de fazer coordenação do cuidado, lutar que isso seja feito em equipe e que a gente consiga, vamos ver, revigorar ou trabalhar em prol de movimentos sociais que possam lutar também com essa questão dessa construção de uma saúde pública que dê conta dos territórios todos. Bom, gostaria de agradecer muito a professora Cleide, agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanham. É um prazer estar com todos vocês, estar aqui com Adolfo, que cuida da nossa parte técnica, que sem ele o nosso podcast não funcionaria. Lembrar a todos, todas, todes, que a gente fala em todos os nossos episódios, a USP, a Universidade de São Paulo, é um espaço plural, um espaço pronto para receber todas as pessoas, então ocupem
tenham dúvidas, perguntem. Todas as pessoas que estão nas unidades, qualquer unidade da USP, vão lhe atender com o maior prazer. Então, não deixem de ocupar um espaço que é tão importante e que é seu. Ok? Então, obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio e até a próxima. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau, gente.